Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que vem me acompanhando, que este programa, o Bem Mais Osasco em TV, é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então quero te convidar a acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no seu formato online, ou verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo de você, bem no ícone distribuição. Ou ainda, se preferirem, pode entrar em contato através do Fale Conosco, @revistabemmais.com.br ou pelo telefone 3534 9310 e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje o nosso tema normalmente é abordado na seção imóveis e o convidado é o Dr. Arthur Boagian. Ele é diretor secretário do Cresce de São Paulo e vai nos falar sobre a supervalorização dos imóveis usados. Dr. Arthur, seja muito bem-vindo ao Bem Mais Osasco em TV. Fique à vontade. Sobre o assunto da supervalorização dos imóveis, ela aconteceu há mais ou menos de 4 anos para cá, no enfervescer das construções que começaram a dar mais ênfase aos prédios verticais do que horizontais e começaram também a aparecer construtoras do estado de São Paulo. Até então, as construtoras que construíam mais em Osasco eram geralmente sediadas em Osasco mesmo. Então, como Osasco se tornou um foco muito importante para o ramo imobiliário, então atraiu essas grandes construtoras para a nossa cidade. Entendi. Eu acredito que Osasco ainda não esteja nesse momento, até porque esse fenômeno, esse crescimento vertical, ele é relativamente recente na nossa cidade. Mas existe um termo chamado bolha imobiliária. O senhor consegue explicar exatamente o que é uma bolha imobiliária? Bom, o exemplo maior que nós temos da bolha imobiliária, que foi comentada mundialmente, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte: houve uma recessão naquele país, e essa recessão criou-se necessidade de vendas de imóveis, e apareceram muito poucos compradores em função da política monetária dos Estados Unidos, e ela então passou a desvalorizar o bem, que é o imóvel, passou a ter valores mais baixos, porque a maioria dos imóveis que estão nos Estados Unidos, eles têm uma cultura diferente do Brasil. Estados Unidos, eles compram um imóvel e quando eles precisam de algum valor, eles hipotecam o imóvel, então o imóvel vive hipotecado. Há pessoas lá que hipotecam até 2 ou 3 vezes o mesmo imóvel. E o banco nos Estados Unidos tem por política aceitar isso, sim. Aqui no Brasil não, mas a política dos Estados Unidos aceita. Então, o que aconteceu? A procura ficou muito pouca, a demanda ficou muito grande e o preço cai. Quando há essa situação de pouco comprador e muito produto à venda, então acontece a bolha, porque os imóveis têm uma movimentação em valores monetários muito grande num país, né? Porque os imóveis são geralmente valores altos e movimenta um número muito grande de valores, né? No que diz respeito à economia. Então a economia lá já tinha o seu problema interno e com esse problema também externo acabou criando uma bolha, porque ninguém mais compra, só vende. E quando só vendem, o preço cai. E o Brasil
com esse exemplo dos Estados Unidos, que aconteceu muito forte, refletiu no mundo todo. E acabou refletindo no Brasil também, né? E o Brasil ia indo bem, com construções, com vendas, com lançamentos, muito bem. E os construtores passaram a valorizar mais o imóvel em função da necessidade de comprar. Então, quando o terreno ele proporciona que você possa fazer um projeto vertical e criar vários andares, e você faz uma conta do que eles chamam de VGV, eles pagam mais caro o terreno do que o valor que era, que deveria ser. Né? Então, eles supervalorizam o imóvel. Tá. E veio funcionando dessa forma. Mas acontece que o Brasil também sofreu consequências este ano, consequências políticas e econômicas do país, né? Refletiu também, quer queira, quer não, a Copa do Mundo, que todas as pessoas estavam receosas, né? Esse bando e desbando de valores gastos, o poder público arcando com as construções dos grandes estádios, né? Então foi mexendo com a economia. E também estamos num ano político, que também há muita divergência política, muito problema político acontecendo no nosso país, né? Os políticos que se aproveitam da situação política e fazem assim coisas assim aparentemente desonestas e descobertas pela promotoria pública, por esse pessoal todo. Então vai dando uma certa instabilidade na economia, né? E os economistas vêm dizendo que o Brasil vai crescer, mas vai crescer pouco. Vai crescer talvez 2%, 3% no ano, se crescer. O maior otimista, economista otimista, acha que o Brasil não crescerá mais do que 2% no próximo ano. Perfeito. Doutor Arthur, eu vou interrompê-lo só um pouquinho, porque o nosso programa ele passa super rápido. O primeiro bloco já foi. Então nós vamos chamar o nosso intervalo e na sequência a gente volta falando sobre o crescimento, ok? Aguardamos. Pessoal, não saia daí. Voltaremos falando sobre crescimento do mercado, inclusive o mercado imobiliário. Até mais. Olá, estamos de volta. O nosso convidado hoje é o Dr. Arthur. Nós estamos falando sobre o mercado imobiliário, em especial sobre a supervalorização dos imóveis usados. No bloco anterior, ele finalizou dizendo sobre o percentual de crescimento do país num todo, né? Doutor Arthur, a gente falou de crescimento, então a minha pergunta é a seguinte, olha, alguns especialistas estavam esperando que a bolha acontecesse aqui no nosso país, mas não ocorreu, ok? Isso ocasionou a valorização dos imóveis usados, que o senhor até explicou que, em função do interesse da construtora, ela sobrepõe. Essa supervalorização superou a inflação dos últimos 3 anos. Isso é um fato. O senhor pode nos explicar um pouquinho sobre algo mais sobre essa supervalorização aí dos últimos 3 anos? A supervalorização foi em função, também nós temos um déficit habitacional muito grande. Tá. Então, se a oferta for interessante e com a abertura que o governo deu de financiar casas até 30 anos e em alguns casos até 35 anos, isso facilitou a compra principalmente da classe baixa e da classe média. Passaram a ter condições de adquirir. E assim foram adquirindo nos grandes lançamentos. Tá. Mas isso foi muito bem dito por você, nesses últimos 3 anos. Tá. Porque neste ano que nós estamos vivendo,
não está ocorrendo mais essa supervalorização. O país, no que diz respeito a imóveis, ele deu uma estagnada, ele deu uma parada, porque os construtores supervalorizaram os imóveis também. Eu diria, eles colocaram muita gordura nos novos, dos né? novos, Tá. exatamente. Então, o que acontece? O comprador, desses 3 anos, a receita dele diminuiu. Então, não acompanhou essa supervalorização. Então, no momento, o que está acontecendo? As construtoras que estocaram imóveis para fazer vários lançamentos e novos lançamentos, pararam de comprar. Pararam de comprar porque eles têm que desovar o estoque que eles têm guardado. Porque os compradores já estão sem essa primeira condição de 3 anos atrás para adquirir o imóvel. Porque conforme foi tendo boas vendas, a valorização foi feita internamente aqui, vamos dizer, no Brasil. Certo. Né? Foi em geral, no Brasil todo. Então, no Brasil todo, supervalorizou o imóvel. E essa supervalorização não está dando condições de se vender. Então, as vendas, no momento, elas estagnaram. Tá. Tanto é que grandes empresas estão usando subterfúgios legais até, oferecendo descontos para imóveis novos e usados de 20%, 30%. Ok. Mas não estamos ainda à beira de uma bolha imobiliária. Não, a bolha não, porque a bolha é uma coisa mais assustadora. Certo. Eu acho que nós estamos chegando num patamar que tem que estar equilibrado, e essa gordura que estava aparecendo tanto na aquisição do imóvel para construir a torre, vamos falar assim, também deixou de ser supervalorizado, porque os imóveis, como era muito procurado, as casas antigas, os terrenos baldios que poderia se ir fazer um empreendimento, então diminuiu essa procura, então ela parou de aumentar também. Então, o maior fator é a procura da compra. Então, quando tem mais gente comprando, vai valorizando. Quando tem menos gente comprando, vai desvalorizando. Bom, como... É uma balança. Perfeito. Em vários segmentos do mercado, assim. a gente percebe e não esse deixa movimento. De ser também no ramo imobiliário. Exatamente. E a gente Não percebe é esse exceção. movimento. Mas não temos bolha nenhuma. Estamos assim numa situação um pouco estagnada, em função também, quer queira, quer não, deste ano ser um ano atípico. Né? Entendi. Temos o ano, como eu disse há pouco, da Copa do Mundo, que foi um gasto enorme e talvez não teve o retorno desejado do país, né? E temos também as eleições, que é uma coisa incerta e o povo fica um pouco receoso. Doutor Arthur, me diga uma coisa. Em todo segmento, a gente percebe a figura dos investidores, né? No momento em que o mercado se encontra, tá? Que tipo de imóvel o senhor acredita que se valorize um pouco mais para efeito de investimento? O que eu tenho que comprar hoje, pensando... O investimento, sempre o investidor ele faz uma conta de retorno. Né? Então, se o retorno chegar, por exemplo, de uma locação de um imóvel que ele adquire, se ele chegar num patamar de 1% ou 0,9%, ele se sente satisfeito. Então, quando ele vai adquirir um imóvel, ele vai ver o potencial do imóvel qual é. Qual é o potencial da locação desse imóvel. E, geralmente, os que dão maior retorno são os imóveis comerciais do que os residenciais. Porque o comercial ele é muito livre na hora de fazer as negociações e os aumentos de valores de locação. O residencial já não, ele obedece umas normas governamentais, né? Ele tem uma outra maneira de se corrigir a locação.
E a comercial, se for em ruas assim, em calçadão, por exemplo, né? Por exemplo, um calçadão aqui de Osasco, se eu te disser quanto vale o metro quadrado, você não vai acreditar. 1 metro quadrado de terra do calçadão de Osasco passa de R$ 45.000. Um metro só. E o que interessa da compra não é nem o que está edificado em cima. Sim, é o terreno. É o terreno. E ele vale, no mínimo, um terreno de 10 por 30, que é um terreno padrão, 10 por 25, 10 por 30. Se fizermos as contas, ele vai estar valendo 12 milhões, 15 milhões, um terreno. Bom. Aqui num calçadão. Agora, saiu do calçadão, aí esse valor cai 4 vezes mais ou 5 vezes mais. Bem, doutor Arthur, diante desse susto, eu vou chamar um intervalo para eu me refazer, tá certo? É verdade. Então, pessoal, não saiam daí, voltamos já já. Olá, pessoal. Estamos de volta ao nosso último bloco. Nosso bate-papo é com o Dr. Arthur. O assunto hoje é supervalorização do imóvel usado. E passado o susto aqui dos R$ 45.000, o metro quadrado aqui no nosso calçadão, eu vou fazer uma pergunta, dúvida pessoal, né? Sabemos que existe o profissional avaliador de imóveis, tá, doutor Arthur? Comumente acionado no momento em que queremos vender o imóvel. A minha dúvida é, o senhor está vendendo, o senhor chamou um avaliador, possivelmente um corretor. Eu, enquanto compradora do seu imóvel, eu tenho o direito também de questionar, de buscar o meu avaliador de imóvel? Tem, lógico que tem. Você vai ter uma pessoa da sua confiança, né? Uhum. O avaliador de imóvel, ele obrigatoriamente tem que ser um corretor de imóvel. Tá. Porque na grade curricular do corretor de imóvel existe essa parte de avaliação. Uhum. Né? Entre outras grades curriculares, existe a avaliação. Então, todo corretor de imóvel está apto a fazer qualquer avaliação imobiliária. Perfeito. E eu acredito que o comprador pode também trazer um corretor de imóvel da sua alta confiança, como o vendedor está com um corretor vendendo e avaliando. A confiança dele. Então, ele pode fazer uma averiguação se essa avaliação está bem feita ou não. Uhum. Porque a avaliação do corretor de imóvel, ela pode talvez não estar assim completamente exato, porque não existe avaliação correta como a matemática, né? Sim. A avaliação ela é subjetiva, mas bem perto da realidade, né? Então, é até interessante que uma pessoa venha acompanhada de um corretor de imóvel e o corretor vai confirmar, não, esse imóvel está no preço de mercado, sim, pode adquiri-lo. Perfeito. Bom, diante de tudo que nós já conversamos aqui, no seu ponto de vista, esse cenário ele está mais propício para que a gente compre um imóvel novo ou usado? Bom, nós temos duas situações, novo e usado. O usado, o valor do metro quadrado é mais baixo, é menor. Né? Então, você pode adquirir um imóvel com a mesma metragem no imóvel usado, num valor menor de 20% ou a 25% do valor novo. Só que o imóvel novo te dá a condição de você adquirir ele pelo sistema financeiro e você estar pagando uma prestação que cabe no teu bolso, que via de regra é 25% a 30% da sua renda familiar. Tá. E se isso acontecer, eu aconselho que compre o novo, porque as prestações que vão ser pagas numa amortização da dívida, ela vai ser equivalente ou um pouco a mais do valor de um aluguel daquele mesmo imóvel. Uhum. Entendi.
existem vários cuidados que devem ser Com observados no momento da compra, Com né? certeza. Quais seriam esses cuidados? Bom, os cuidados principais, o corretor, ele costuma tê-los. Até é uma obrigação dele. Até então, há 8 anos atrás, nós não estávamos inseridos no Código Civil Brasileiro. Hoje nós estamos inseridos no Código Civil Brasileiro com direitos e obrigações, né? Como tudo tem que ser. Uhum. Então, a obrigação do corretor de imóvel hoje, que não era de antigamente era apenas um intermediador, fazia apenas uma intermediação, ele vende por 10, você compra por 10. Seria assim. Hoje não. Hoje nós temos que tirar as certidões do imóvel que está sendo vendido. São várias certidões, são 5, 6 certidões que nós temos que tirar. Se eu pudesse dizer qual é a principal, eu diria que a certidão do registro imobiliário, para ver se esse imóvel não tem nenhum ônus em cima dele. Se não está hipotecado. Se não tem hipoteca, se não tem usufruto. Às vezes é usufruto, que também é complicado, né? E às vezes são de vários herdeiros, não é de um só. Existe, então, a principal ação de documentos, na minha opinião, seria a certidão do registro de imóveis. Mas aí segue outras certidões, trabalhista, se não tem nenhuma ação trabalhista contra essa pessoa. A ação trabalhista ela é impiedosa, ela vai, né, e toma o imóvel mesmo. Então tem a certidão da prefeitura, tem a certidão que é do imposto de renda. Então nós temos aí, tiramos até a certidão da DAI, certidão da parte elétrica, para ter dívidas, pode ter, inclusive, tem que se fazer uma verificação no imóvel se essas ligações elétricas e tal, se elas não têm, como se diz na gíria, alguma gambiarra, né? Se alguém está furtando da Eletropaulo, você depois vai responder por isso. Sim. Ou se alguém está furtando também da CAEMA ou hoje da DAI, né? Sabesp hoje era CAEMA antigamente, hoje é Sabesp, em Osasco. Isso. Então, porque existe isso, existe furto de água, existe furto de energia elétrica. Então, todas as certidões têm que ser tiradas. Perfeito. Bom, e no distribuidor, né? No fórum, também, todas as certidões civil forenses, né? Você não tem dívida lá no fórum correndo, até em nome do dono do imóvel. Perfeito. Bem, doutor Arthur, o nosso bate-papo, quando ele começa a ficar realmente bom, o programa já acaba. Eu então, até pediria para você uma licença de dizer aos nossos espectadores de que nunca compre um imóvel sem estar com um corretor. Exato. Porque o corretor de imóvel é que vai te proporcionar a melhor compra, porque ele conhece o valor do imóvel, ele sabe o valor do imóvel e sabe de toda essa documentação que tem que ser tirada. Porque é muito perigoso um vendedor e um comprador excluírem o corretor de imóvel e fazerem um negócio próprio para economizar os honorários que o corretor teria direito. Esses honorários é muito pequeno em função do grande risco que ambos correm. Perfeito. Ótimo. Normalmente eu finalizo o programa exatamente pedindo as considerações finais que o senhor muito bem já deu, né? Então eu vou te dizer também... E qualquer também, dúvida também, procurem o Cresce. Sim, o Cresce entrou no site do Cresce, todas as informações estão lá. Existem vários cursos, todos eles são gratuitos. O curso de peritagem de imóveis existe também, a pessoa pode se aperfeiçoar, e tem vários cursos que podem se aperfeiçoar, como tem na advocacia, como tem em várias classes profissionais, né? Tem o aperfeiçoamento, porque a gente quando se forma meio assim, sabendo pouco, né? Sim, e vamos aprender no dia a dia. Mesmo. Vamos aprender no dia a dia e sempre é bom que procure um corretor que já esteja no mercado imobiliário há alguns anos para poder dar a informação mais correta possível. Perfeito. Bem, agradeço a sua presença, doutor Arthur, aqui no nosso programa, Bem Mais Osasco em TV. E
aos nossos telespectadores, chegamos ao final do programa e espero encontrá-los na semana que vem. Até lá, pessoal!